E agora vamos ver o nosso negócio, então. Então, o que o nosso negócio está precisando para mudar o mindset dele também, né? Para a gente dar essa virada de chave. Então, eu trouxe para vocês aqui as boas práticas da gestão financeira. Então, qual que é a ideia? Eu vou dar uma pincelada no que são as boas práticas, porque aí depois a gente vai começar a entrar individualmente em cada um. Mas isso aqui vai permeando, porque assim, didaticamente a gente separa, mas a verdade é que nada é separado, né? Então, assim, vamos dizer, eu preciso de um controle financeiro para poder fazer meu planejamento. Eu preciso desse controle bem feito e esse planejamento para poder ver minha precificação. Então, na verdade, não são assuntos separados, né? Um é sempre o insumo do outro. E também nada é estático, né? Eu sempre vou revisitar. Eu vou fazer a precificação e acabo percebendo que eu fiz uma coisa, um planejamento que não ia dar certo. Aí eu boto um planejamento conserto, né? Então, só para fins didáticos é que a gente separa para dar maior clareza. Então, tá. Então, por exemplo, na estratégia, a gente vai usar ela para apoiar a parte de projetos do planejamento estratégico. O planejamento financeiro, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a gente realiza ele de 3, 5 e 10 anos. Normalmente, a gente faz ele no longo prazo, detalha mais nesse ano atual, mas a gente tenta projetar pelo menos 3 anos. Porque com 3 anos eu consigo ter uma noção melhor do que para onde eu quero levar o meu negócio. 1 ano é muito curto, a gente fala que é uma visão míope. Então, a gente tem que ter pelo menos um cheiro do que a gente espera para o nosso negócio dali a 3 anos, para a gente já começar a preparar agora aquele caminho para dali a 3 anos, de fato, a gente começar a desfrutar dos resultados. A gente faz ele pelo regime de caixa, então tem regime de caixa e competência. A competência é o contábil, né? Para a gente aqui interessa o caixa, é o dinheiro, é a data que o dinheiro entrou e a data que o dinheiro saiu. Então, é o controle que vocês naturalmente já fazem. Então, é um instrumento de gestão, ele deve envolver usuários chaves. Então, normalmente, quando tem... a gente envolve sempre as pessoas chaves do nosso negócio para ajudar. Porque se a gente faz sozinho, a gente tem visão míope, né? Todo mundo tem seus pontos cegos. Então, a gente precisa pedir ajuda, né? Pedir auxílio para aquelas principais pessoas do nosso negócio, para a gente, quanto mais pessoas mostrarem o contraponto, né? Melhor fica o nosso resultado. E também é flexível. Então, assim, tudo no financeiro... Fora, lógico, fatos e dados, né? O dinheiro entrou, o dinheiro saiu. Fora isso, a parte toda de pensar no negócio em si, pensar financeiramente, ele sempre tem que ser flexível. Eu tenho que estar sempre observando, né? Eu tomei uma decisão por esse caminho. Funcionou? Não funcionou. Ou, deu certo, legal, vou continuar. Né? Então, a gente tem que estar sempre se questionando. Ok, e aí é um processo de aprendizado, né? Então, sempre revisando. Legal. Depois disso, a gente tem a parte de rotinas, então, controle de entradas e saídas, tesouraria, gestão de controles e estoques, que a gente também vai ver em um dado momento, a parte de fluxo de caixa e bancária, né? Parte de análise e relatórios, então, parte, por exemplo, do fluxo, de indicadores para acompanhamento. Então, tem o fluxo de caixa que eu uso para indicadores, que entra aqui, tem a parte lá que é o controlezinho, que a gente usa nas rotinas, parte de verificar precificação, simular cenários, análise dos custos, análise aqui de faturamento, mais contribuição. E, por último, a parte de melhorias de processos, né? Então, tudo isso que a gente está falando, a gente tem que estar revisitando, e os indicadores, principalmente, ajudam muito, né? Então, eu esperava ter um faturamento de X, né? Por exemplo, a Josiane lá tem uma quantidade de clientes que ela já espera, então ela vai acompanhando ali mês a mês, semana a semana, né? Às vezes, diariamente, é a quantidade ali dos clientes que eu espero. Se começa a ficar abaixo do que eu estava contando, eu já tenho que começar a observar. Começou a aumentar, eu também vou observar, por que está aumentando de repente? Então, isso aqui é uma tendência, né? Que nem vocês já estão fazendo, aqui já está aumentando, já preciso ampliar o meu ponto, né? Então, a gente tem que estar sempre observando. Então, o financeiro, ele é uma ferramenta de gestão realmente, né? Fora a parte de controle, a parte prática, ele é uma ferramenta que vai dar vários indícios de que se o nosso negócio está indo bem ou não, ou aonde que não está indo tão bem, que de repente a gente precisa mudar, precisa revisitar. Ok. E aí pronto. Aí agora sim, agora é o planejamento financeiro. Então, aqui eu trouxe primeiro, essa aqui é a cara final, né? O produto final de um planejamento financeiro. Então, o que é isso aqui? Isso aqui ele está no mesmo formato de uma demonstração de resultado. Aí vocês conhecem, vocês já viram, o pessoal que é da chamada já viu, né? Eu não sei
quantas pessoas aqui são da chamada. Mas tem alguém que nunca viu esse tipo de demonstração aqui para o planejamento financeiro, que é uma demonstração do resultado? Acho que ninguém levantou a mão, vou seguir para frente, mas eu vou seguir na linha de mostrando, tá? Então, o que ele é? Isso aqui é uma demonstração que segue o formato contábil. Ele, na verdade, é o mesmo molde do contábil. A diferença é que ele é por regime de caixa, que é da entrada e saída de dinheiro. Então, o que ele tem aqui? Ok. Então, eu tenho ali receita, custo, despesa, né? A parte, o resultado operacional e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destrinchar primeiro aqui na parte de conceitos. E aí, depois, eu vou mostrar isso aqui mais detalhadamente. Então, a receita, por exemplo, a gente vai dividir ela entre operacional e não operacional. Então, a receita operacional está ligada ao meu negócio, e aí tudo que não está ligado ao meu negócio, por exemplo, é uma receita financeira. É um ganho financeiro do dinheiro que eu apliquei. Não tem a ver com eu ter vendido o meu produto ou o meu serviço. Então, ela vai ser não operacional. Então, aqui, normalmente, o que a gente faz é primeiro separa o que é a operacional, né? E aí o que sobra a gente já consegue identificar que é o não operacional. E aí, a parte de custos e despesas, os custos e despesas, os dois podem ser fixos ou variáveis. Só que isso é um conceito bem contábil, ele faz sentido em grandes indústrias, em grandes negócios, e a parte da questão contábil em si. Para a gente, para a nossa realidade de empreendedor, a gente não precisa, não tem ganho nenhum a gente entrar nesse detalhe exagerado. Então, para fins didáticos, a gente vai dividir entre o que é custo, vai ser o que é ligado ao nosso negócio, diretamente ao nosso negócio. Então, por exemplo, no caso da Josiane, o que é um custo? Vai ser a parte, o que ela gasta ali para poder fazer a limpeza. Então, vai ser a água, no seu caso, vai estar como custo, né? Então, assim, aí você vê, a diferença de custo e despesa também tem a ver com o nosso negócio. Então, por exemplo, para a Josiane, a água entra no custo, porque está diretamente, a quantidade, quanto mais carros ela lavar, mais água ela vai gastar. Né? Então, tem uma proporção ali de X litros de água, por exemplo, que ela vai gastar com carro ou de produtos de limpeza e tal. Agora, para outras pessoas, a água vai fazer parte só da parte administrativa, então a gente vai colocar na despesa. Então, a gente tem que entender esses conceitos para depois a gente compreender aonde que a gente vai encaixar no nosso negócio em si. Porque vai fazer diferença entre eu compreender quanto que a minha operação está custando e quanto que é o meu back-office, né? Que é essa parte de despesa administrativa. E isso é importante, por quê? Porque no custo, normalmente, às vezes eu não consigo reduzir, porque sem aquele custo, de repente, elevado, eu não vou conseguir atender o meu cliente com satisfação. Agora, a despesa administrativa, de repente, eu consigo reduzir, consigo enxugar mais. Então, eu tenho essa clareza onde eu faço o meu lançamento, me ajuda a tomar decisões. Então, essa aqui é a importância de entender. E isso aqui também, gente, tudo muito, meio que assim, a gente vai testando, né? A gente vai vendo se faz sentido ali ou não. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças que ou eu faço tudo certo ou não vai funcionar. Óbvio que a gente quer fazer tudo certo, mas a gente tem essa flexibilidade de ir pensando e avaliando o que aqueles números estão falando para a gente. Né? Então, meio que já falei aqui, né? Então, o que é o custo variável que está ligado à atividade fim, despesa fixa vai ser essa parte de back-office, de manutenção do negócio e tudo mais. E, além disso, tem a parte de investimento. A parte de investimento são gastos extras que eu faço que não vão atrapalhar o andamento do meu negócio em si. Então, por quê? Por exemplo, numa despesa, eu vou ter folha de pessoal. E aí, sem aquela equipe, por exemplo, de repente eu não vou conseguir atender o meu negócio. Então, a despesa, eu considero despesa, porque ela não está diretamente ligada à minha receita, né, ao meu custo, né? Então, assim, não é pela quantidade de produtos ou serviços que eu executo, mas está ligado à operação. Investimento, não. Investimento é um valor que eu vou desembolsar porque eu quero, de repente, dar um upgrade no meu negócio, eu quero dar fazer uma melhoria, mas se eu não fizer esse gasto, não vai afetar em nada o meu negócio. Né? Então, a gente também faz essa separação, por quê? Porque normalmente ele é o primeiro onde eu vou cortar. Né? Porque ele não impacta o meu negócio. Então, por isso que quando a gente tem o nosso controle bem separado dessa forma, o nosso planejamento dessa forma, fica fácil de tomar decisões. Ok. E aí, o próximo seria o que é não operacional. Não operacional, então, vai entrar, por exemplo, a parte de receitas e despesas financeiras, uns empréstimos, né? Porque o empréstimo não faz parte do meu negócio. Eu posso até ter pego,
porque eu não tinha capital e peguei do banco emprestado, por exemplo, mas, na verdade, ele não tem nada a ver com a minha operação. Então, a gente também separa ele para fins de análise, de compreender qual é a saúde do negócio. Ok. Aí, o próximo, aqui. Então, aí, agora sim, agora que a gente já entendeu tudo de receitas, despesas, todos esses conceitos, então, na verdade, eu falei que já entendeu tudo, mas eu falei brincando. Alguém tem dúvida sobre isso? Desculpa. Então, vou continuar. Então, o que a gente faz? Então, tudo aquilo que a gente falou, eles têm uma forma de representar aqui. Então, essa forma que a gente usa para representar é exatamente para facilitar a compreensão e as decisões. Então, eu vou, por exemplo, vou explicar o que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho desse lado direito aqui, o que eu coloquei? Eu tenho a memória de cálculo. Então, eu vou explicando cada um. Por exemplo, a receita bruta eu chamei de A, letra A. Né? Então, vou deixar uma memória aqui. Então, eu tive uma receita bruta de 300 mil. E aí, eu tive algumas partes de deduções aqui, tá? De 6 mil. E aí, o líquido disso, ou seja, o A mais B dá C. Né? Então, assim, bem didático. Então, assim, o líquido deu 294. Isso porque eu fui deixando essa memória de cálculo, porque aí fica fácil de vocês entenderem. Senão, você tem que entrar na planilha para ver o que está acontecendo ali, quem está somando com quem. E aqui, desse jeito, não. Você consegue olhar pelas letrinhas, você consegue entender a composição. Além disso, aqui do lado direito, eu tenho esse percentual aqui que a gente usa muito, que a gente chama de análise vertical. Então, o que é isso aqui? Todos eles estão em cima, cada número desse, eu estou dividindo ele em cima da receita bruta. Então, essa é uma das informações mais importantes que a gente tem, né? Porque a gente precisa saber o peso dos nossos gastos em cima de quanto a gente fatura, que é o que, de fato, o nosso negócio está gerando, né, de receita, gerando de dinheiro para financiar o resto. Então, por exemplo, a gente vê que essa dedução aqui, ela representa 2%, né? O custo representa 41%. Aí aqui eu já tenho uma informação importante, que a minha margem de contribuição, ela é 57%. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição eu vou pegar o meu custo sobre a minha receita e aqui está me dando 57%. E aí, por que tem esse nome de margem de contribuição? Então, 57% do dinheiro que eu ganho com o meu serviço, eu tenho ele disponível, 57%, para contribuir para pagar os meus demais gastos, né? Então, para contribuir para a despesa e para os meus investimentos. Então, por isso que é esse nome. E aí, esse aqui é um indicador muito importante que a gente usa muito para entender se o nosso custo está elevado demais, ou às vezes para entender, porque às vezes esse percentual está baixo, então está legal, tipo, está aí em 50%, 40%, dependendo do negócio, cada negócio vai ter um percentual, meio que uma margem ali adequada, para você entender se o seu negócio está funcionando bem ou não. Não é exatamente a palavra, porque varia cada negócio em sua particularidade, mas você vai tendo algum tipo de sentimento ali, já ajuda para você se comparar com negócios similares ao seu, tá? Mas aqui ajuda a entender isso, se, por exemplo, se o meu custo está inchado demais, ou não, meu custo está legal, mas a minha despesa aqui está muito inchada, porque de repente a margem está boa aqui, mas não está sobrando dinheiro no final das contas. Então, quando eu começo a entender, a interpretar isso aqui, eu começo a aprender a fazer esse tipo de análise no meu planejamento, e aí o fluxo de caixa, depois ele tem essa mesma carinha. Então, eu comparo o meu orçado, que é esse planejamento, com o meu fluxo de caixa. Então, conforme eu vou fazendo isso, eu vou começando, às vezes, a entender por que não está sobrando dinheiro no final. Então, eu estou trabalhando para caramba, estou fazendo um trabalho super legal, todo mundo me elogia, mas no final não está sobrando dinheiro. Então, é porque eu não estou conseguindo, de alguma forma, esses números não estão equilibrados, né? E aí que a gente começa a fazer a conta fechar. Ok. Então, legal. E aí, aqui no final, por exemplo, nesse exemplo, o meu lucro líquido, que é o que sobra no final, né, que é o resultado, a lucratividade do meu negócio, nesse caso aqui está dando 6%. Tá? E aí aqui já está tirando o Prolabore o Prolabore, que também é importante. Eu tenho muitos casos de clientes que eu peguei, que assim, a pessoa tem essa mistura da pessoa física com a jurídica, né? E a pessoa ainda acha que não tira dinheiro nenhum da empresa. Então, está pagando todas as contas da empresa, mas tem a sensação que o negócio dela não dá dinheiro.
Então, normalmente, o que eu faço com isso, porque assim, é muito difícil, quando a pessoa não tem essa separação, é muito difícil de uma hora para outra dizer, não, você tem que separar e acabou. Né? Então, assim, a gente tem que fazer uma transição, né? Até a pessoa conseguir, de fato, entender isso e até ser sustentável. Às vezes, não está sustentável naquele momento fazer essa separação. Então, o que eu começo a falar é o seguinte, então, pelo menos tudo que você tira do seu negócio, você vai botar na linha de Prolabore. Então, você vai pegar todo o dinheiro que saiu para você, você vai botar como Prolabore, para a gente começar a entender qual é o tamanho do seu Prolabore. Aí a gente vai começar a ver se a sua empresa pode te pagar esse Prolabore naquele momento. E aí é muito fácil, porque a gente vai ver se a conta aqui não está fechando, a gente tem que começar a ir enxugando em todas as linhas, né? A gente começa a observar isso. Ok. Então, aí... bom, eu falei isso tudo aqui, desculpa. Eu fiz os efeitos especiais e às vezes eu esqueço deles, então não precisa mais dele. Mas aqui, bom, eu tenho a parte de custo, ok. A parte de despesas, por exemplo, aí eu vou usar meus efeitos especiais. Então, por exemplo, na parte de despesa aqui, a gente separa também os tipos de despesa. Então, assim, cada abertura que a gente faz a mais aqui, a gente faz porque ajuda a entender o nosso negócio de forma mais fácil. Então, porque o que acontece? A dificuldade que eu vejo com meus clientes. No início, isso aqui é assustador, porque parece que é muita classificação. Só que a gente vai fazendo aos pouquinhos juntos. E aí a gente vai fazer aqui também ao longo das aulas, porque isso aqui, quando a gente vai fazer um controle financeiro, vai ter essa cara, fluxo de caixa vai ter essa cara. Então, daqui a pouco você já decorar, já está fazendo com o pé nas costas. Então, assim, no início assusta um pouco, porque é muito novo, mas só que o que acontece é que, gente, a gente vai estar fazendo isso aqui todo dia, porque todo dia eu faço um lançamento, né? Eu faço um lançamento diariamente, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então, vocês vão decorando, porque não tem tanta novidade no negócio. Então, assim, por exemplo, um gasto de folha sempre vai estar em pessoal, o gasto da água sempre vai estar ou no custo, dependendo do negócio, ou vai estar ali na despesa administrativa. Então, isso aqui assusta no início, mas depois é mais do mesmo. E aí vocês vão vendo que vocês vão começando a ficar confortáveis e começam a conseguir fazer a leitura do negócio de vocês de forma muito rápida, tá? Então, quando eu pego aqui, então, esse lucro bruto menos as despesas, me dá aquele lucro operacional. Depois do lucro operacional, tem os resultados não operacionais, investimento e despesa, e me dá ali o meu lucro líquido. Ok.